Há cerca de 4 anos, quando eu estava reformando minha cozinha e escolhendo qual material seria a bancada, eu me deparei com a possibilidade de ser de porcelanato. E mesmo na época não tendo muitas informações, eu optei por colocar porcelanato e com certeza se tivesse um vídeo desse na época teria me ajudado muito. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês como minha bancada está depois de 4 anos de uso. Se ela mancha, se ela aguenta panela quente, se ela trinca, tudo isso eu vou mostrar pra vocês na prática e eu vou mostrar também o que eu considero erro e acerto na hora que eu escolhi essa bancada aqui. O que me fez optar pelo porcelanato foi porque eu queria muito uma bancada branca. Era o meu sonho ter uma bancada toda branquinha, só que fazer bancada branca para cozinha em pedra natural não é algo muito prático, porque pedra natural, por ser porosa, ela vai manchar e ela também não aguenta altas temperaturas. Depois que eu soube disso, eu descartei a ideia de fazer de pedra natural e já fui pesquisar sobre pedras sintéticas. Também tem nas opções brancas, mas quem já pesquisou, quem já fez orçamento com bancada de pedra sintética, sabe que é muito cara, elas são muito caras. E para minha bancada aqui, que seria uma bancada grande, em L, essa bancada ela tem 3 metros por 1,60 ali na parte do L, sabe que seria um orçamento altíssimo. E aí foi nisso que eu me deparei com a opção de fazer de porcelanato. Na época eu assisti um vídeo de Doma Arquitetura falando sobre bancadas de porcelanato e eu não tinha muitas informações, mas eu decidi arriscar. E aí eu fui atrás de uma boa mão de obra, encontrei aqui na minha cidade um rapaz que fazia, que era especializado em bancadas de porcelanato. E na época eu precisei comprar de material o porcelanato e a argamassa. Eu optei por esse porcelanato aqui, que é o porcelanato branco Carrara. E eu lembro que na época o material deu cerca de R$ 800. A mão de obra do rapaz deu R$ 2.000. Então saiu cerca de R$ 3.000 tudo, vamos colocar assim. E pra mim, gente, foi um excelente custo-benefício. Eu já derramei várias coisas nessa bancada. Shoyu, limão, vinho, café. Café mesmo meu esposo derrama todos os dias. E até hoje ela não manchou com nada disso. Molho de produto de limpeza ainda não teve nada que fizesse essa bancada manchar. Eu até tinha preocupações com o produto de limpeza, né? Porque eu imaginava, tem produtos específicos para limpar porcelanato. Mas eu não sei se é porque ela é branca, um branco polido, inclusive, mas ele não manchou. Eu uso aqui na bancada detergente, água sanitária, multiuso, dependendo do nível de limpeza. E eu uso água sanitária para limpar também os rejuntezinhos da parede, que às vezes ficam encardidos, e ela não mancha com nada disso. Então isso para mim foi uma grande vantagem, se não a maior vantagem. E a segunda coisa que eu amo nessa bancada é a praticidade de, pegar uma panela quente e colocar diretamente na bancada, sem se preocupar em trincar, em acontecer nada do tipo. Outra dúvida que eu tinha sempre era se seria possível colocar acessórios na bancada. E sim, gente, super foi possível. Eu não vi direito como foi o processo, mas eu sei que como a estrutura dela tem argamassa, foi cortada a estrutura de argamassa, né, depois de seca. Depois as peças de porcelanato que vieram por cima, elas já estavam cortadas ali de acordo com os mesmos cortes que já tinham sido feitos na estrutura de concreto. Então eu consegui colocar a minha lixeira de embutir, consegui colocar a cuba de sobrepor, o cooktop e também uma torre de tomadas que me ajuda muito no dia a dia. E agora falando de trinco, gente, nunca teve nenhum trinco, nenhuma rachadura no meio da bancada por questão de temperatura ou de outros motivos naturais ou de desgastes, mas houveram sim 4 lugares que trincaram, que foram nas quinas, e eu já sabia dessa possibilidade, inclusive tem essa possibilidade em bancadas de pedra também, de trincar a quina. E todos esses 4 trincos, né, que tiveram aqui, foi porque eu derrubei panela, gente. Meu armário é alto, e aí eu às vezes me estico para pegar a panela e deixo a panela cair. Então foram nessas quedas que trincou aqui essas 4 partes. Mas eu pesquisei e vi que é super possível reparar esses trinquinhos das quinas com massa plástica. Então eu vou pesquisar direitinho como é que faz para a gente poder fazer esses reparos aqui. Eu considero que cometi alguns erros na escolha aqui da minha bancada. E eu vou mostrar para vocês quais foram eles. A primeira coisa que eu considero um erro foi ter colocado a minha lixeira na área molhada da pia. Hoje em dia eu não teria colocado, porque às vezes entra água e aí é muito ruim. Aí eu tenho que sempre que usar a pia com cuidado para não chegar a inundar e passar do nível da lixeira e entrar água lá dentro. Então, se eu fosse fazer uma bancada hoje, eu colocaria a lixeira somente na área seca, mas eu não me arrependo de ter colocado a lixeira de embutir, só me arrependo de ter colocado na área molhada. A segunda coisa foi que eu teria deixado mais espaço para o escorredor.
Hoje em dia eu não uso mais escorredor de pratos, eu só uso esse escorredor aqui da Cuba, porque a gente já tem a lava-louça. Mas antes de ter a lava-louça eu sofria com questão de espaço de prato, principalmente eu que não gosto de secar prato, então eu sempre deixava eles secarem naturalmente. E aí o espaço que eu tinha era esse aqui que vocês estão vendo. Eu usava um escorredor pequenininho, e aí era muito ruim porque nem sempre comportava tudo, e aí eu tinha que colocar a louça pra secar lá atrás, e aí a cozinha ficava cheia de prato espalhado. Então, se eu fosse fazer hoje, eu teria aumentado o espaço da área molhada, não teria mantido esse pedaço aqui de área seca, teria aumentado o espaço da área molhada para poder ter um espaço maior para o escorredor. Hoje, graças a Deus, não faz tanta diferença, mas até o ano passado, enquanto eu ainda não tinha lava-louça, fazia muita diferença para mim. Mas tirando isso, com certeza, essa bancada é a coisa que eu mais amo na minha cozinha. Eu faria de novo se eu fosse construir uma casa, se eu fosse comprar outro apartamento, eu com certeza optaria pelo porcelanato novamente para ser o material da minha bancada. Inclusive, quando eu for reformar os meus banheiros, eu vou fazer as bancadas dele também de porcelanato. É um excelente investimento, um excelente custo-benefício. Vocês estão na dúvida aí de colocar ou não bancada de porcelanato na casa de vocês, eu digo que só coloquem, mas procurem um bom profissional. Eu acredito que uma mão de obra qualificada vai fazer toda a diferença no resultado. Então procurem uma boa mão de obra, mas não tenham medo, porque é um excelente investimento, gente. Eu subo aqui para limpar os armários, ela suporta peso. Eu lembro do que o rapaz que montou, no mesmo dia que ele terminou a instalação, ele subiu e falou: não se preocupe, que essa bancada vai aguentar peso. E ela aguenta mesmo, gente. Sempre que eu vou fazer faxina, eu fico em pé ali para limpar ali os armários em cima. E ela nunca deu nenhum problema, assim, tá longe de cair. Ela é super, super, super resistente. Tá mais fácil de cair o prédio do que ela. E é isso, gente. Eu espero muito ter esclarecido as dúvidas de vocês. Foi um vídeo rápido, mas eu espero que tenha sido útil. E se ficou mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no meu canal, deixem uma curtida para ajudar. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Beijo!